Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor João William de Geografia. Dê um likezinho se vocês gostarem do vídeo, isso vai me ajudar bastante. Também vai me ajudar bastante vocês se cadastrarem no canal. Cliquem no sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos. Pessoal, vamos iniciar o segundo bimestre falando da geografia do Brasil. Pessoal, vou passar na aula de hoje informações básicas sobre o nosso país. Depois vamos detalhar ponto por ponto. Bom, o nosso país, em extensão territorial, é o quinto maior país do mundo, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil está localizado no subcontinente América do Sul. É banhado pelo Oceano Atlântico e faz fronteira com quase todos os países da América do Sul. Só podemos citar vários países que fazem fronteira, nós vamos citar somente os dois que não fazem fronteira com o Brasil, que são Chile e Equador. Somente esses dois não fazem fronteira com o Brasil. Pessoal, o Brasil também tem, nós vamos falar detalhadamente, como eu falei posteriormente, a população brasileira. Nós temos a quinta maior população do mundo. Em 2010, o último censo, nós tínhamos 190 e poucos milhões de habitantes. O censo residencial preciso, ele é feito de 10 em 10 anos. Agora, 2020, nós vamos iniciar o censo. Não sei se devido a essa pandemia vai ocorrer, né, pessoal? Porque agora nós estamos vivendo uma pandemia. Mas de 10 em 10 anos o censo é feito. Então, mas nós temos uma proximidade, uma ideia próxima, que nós estamos em torno de 210 milhões de habitantes. Nossa população cresceu cerca de 20 milhões de habitantes em 10 anos aproximadamente. Tá, pessoal? São feitos microcensos em algumas cidades, diversas regiões do Brasil, e é feita uma média de crescimento populacional dessas cidades, então tem-se uma ideia aproximada de crescimento do Brasil, né? Não é o censo que as pessoas vão de casa em casa e fazem o questionário e sabem precisamente a quantidade de habitantes. Tá, pessoal? Então, o nosso país também é um país muito rico de riquezas naturais. Nós temos, as nossas terras são bem férteis, o nosso clima possibilita ter plantações durante o ano todo, em todas as regiões praticamente, e nós podemos plantar quase todo tipo de cultura, quase todo tipo de planta que a gente possa se alimentar e comercializar. Então, nós temos várias vantagens, né? O Brasil, por ter uma riqueza natural e poder ter uma agricultura e pecuária durante o ano todo, sempre ativa, imaginamos que o nosso país seria um país rico, né? É um país rico, mas a população não é. Nós estamos entre os países considerados países emergentes, que são países que têm características de país rico no seu comércio, na sua indústria, na sua agricultura, na sua pecuária, mas tem características de país pobre, com os graves problemas sociais que nós temos, o grande abismo social, né? Existe um grande abismo muito fundo, não digo infinito, do mais pobre ao mais rico. Países ricos têm um abismo também, mas não é tão grande quanto o do Brasil, né? Então nós temos uma população muito grande de pobres, aproximadamente 70% da nossa população são entre pobres e miseráveis. Cerca de 25 ou 28% é classe média. E nós temos em torno de
os 3% de classe rica. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Nós temos também 48 brasileiros que são bilionários. Esses 48 brasileiros bilionários detêm o equivalente a riqueza do equivalente a 160 milhões de brasileiros. 48 pessoas que cabem numa sala não muito grande têm o que 160 milhões de brasileiros têm, né? Então, para vocês observarem o nosso abismo social, né? Então, devido a esses problemas sociais, financeiros principalmente, nos leva a ter essas diferenças e não nos torna um país rico, e sim um país emergente. O nosso IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é médio, está no meio da tabela, não é alto, é médio, e espero que não caia mais, né? Bom, vamos falar nessa primeira aula da estrutura do que tem embaixo dos nossos pés, que são a estrutura do relevo, né? Nós temos 58% da estrutura do nosso relevo é formado de bacias sedimentares. Nós trabalhamos já nas aulas anteriores, falamos que são bacias sedimentares, né? Onde se encontra grandes reservas de carvão mineral, petróleo, gás natural e fósseis. O Brasil tem grandes reservas de petróleo e também tem de carvão mineral, principalmente no sul do Brasil. O carvão mineral do Brasil não é de boa qualidade. Quanto mais antigo é o carvão mineral, melhor a qualidade dele, melhor a combustão. Então, normalmente, são encontrados no hemisfério norte os carvões minerais de melhores qualidades, as jazidas de carvões minerais de carvão mineral de melhor qualidade. Nós temos também 36% do território brasileiro de escudos cristalinos. Lembra as rochas antigas, rochas metamórficas, onde é encontrado manganês, ferro, ouro, estanho, prata e todos esses minérios, que minério, como eu já tinha falado anteriormente, é um mineral que tem valor agregado. Então todos esses minerais são encontrados. Então o Brasil tem um subsolo bastante rico. Nós não fazemos ideia do que tem embaixo dos nossos pés, do subsolo brasileiro. Nós não temos esse estudo da riqueza que está no nosso subsolo. Nós só temos uma ideia, mas não sabemos exatamente a riqueza que nós temos debaixo dos nossos pés. E nós temos 8% de terrenos vulcânicos, que são dobramentos modernos, são rochas mais recentes que podem se dobrar. Lembra que nós falamos sobre os dobramentos modernos? Pois é. Então, como vocês observaram, o nosso país tem muita riqueza natural, é um país que tem grande poder de produção agropecuária, e por isso que o nosso país sempre é muito visado. As potências estrangeiras sempre querem explorar as nossas riquezas, né? Os outros países sempre ricos, eles sempre querem explorar, sempre querem utilizar nossas riquezas, e eu acredito que as riquezas do Brasil têm que ser revertidas para a população brasileira, em benefício da população brasileira. Até o momento, essas riquezas não são revertidas para a população, somente uma pequena parcela da população usufrui dessas riquezas. Por isso que o Brasil não é um país rico. Apesar de ter tantas riquezas naturais, de poder produzir alimentos de origem animal e vegetal o ano todo, não usufrui disso, né? Nós estamos entre os países emergentes. Mas nós vamos trabalhar isso aí detalhadamente ao longo do tempo. Nós vamos conhecer melhor o Brasil mais aprofundadamente. Tá, pessoal? Até a próxima aula.